Olá, caro docente. O objetivo desse vídeo é mostrar como instalar e utilizar o recurso de inteligência artificial chamado Smart Edu Aprendizado Inteligente na sua sala virtual do campus virtual. É muito simples. Basta clicar aqui na engrenagem e em ativar edição. Nesse menu aqui lateral, você tem como abrir a janela de blocos. E se você rolar a tela, aparecerá uma opção onde você vai adicionar um bloco. E você vai procurar pela opção Smart Edu Aprendizado Inteligente. Ele normalmente vai aparecer aqui no bloco, mas aparece numa parte um pouco mais abaixo da tela. E você tem como arrastar, você tem como mover isso aqui mais para cima, para ficar mais fácil da visualização dos estudantes, se assim você quiser. Ele é um plugin que associa o campus virtual com a inteligência artificial Gemini do Google. E o que ele faz? Ele pega todo o arquivo de texto em formato doc, PDF, TXT, e ele faz uma verificação e produz um roteiro de estudo automático desses conteúdos. E aparece para o estudante se ele visualizar o bloco. Então, o estudante, você tem que falar com ele que ele precisa estender agora aqui essa opção do bloco e vai aparecer o Smart Edu. Esses nomes que você vê são todos os arquivos de texto que você encontra na sala de aula. Tem também aqui algumas opções de fórum que eu vou falar um pouco mais à frente. E se o estudante clicar no arquivo, ele vai automaticamente criar um roteiro de estudos e vai criar também um questionário com questões para a pessoa verificar se ele entendeu aquele conteúdo ali apresentado. Então, o ideal é que a pessoa leia aqui, ele vai ter um resumo do que é aquele texto, um roteiro de estudos com tema principal, objetivos desse recurso, os assuntos que precisam ser aprendidos, e ao final da leitura, né, o que o estudante deve ser capaz de saber. E depois ele apresenta 5 questões, onde a pessoa vai fazer o estudo, depois ele volta aqui, e ele vai marcar só de verificação do aprendizado. Vou marcar aqui algumas opções. E aí eu tenho como verificar aqui e corrigir se está certo ou está errado. Então eu consigo perceber, por exemplo, que nessa opção marquei a resposta errada, nessa marquei a resposta correta e a outra marquei a resposta correta. E a pessoa pode voltar lá no texto, então isso facilita o estudo autônomo ali da pessoa. É importante ressaltar que aparece o mesmo roteiro de estudo para todos os estudantes. Todo estudante que clicar nesse recurso, ele vai verificar o mesmo texto. Voltando aqui para a sala de aula, é importante mencionar que o plugin ele só mostra os textos que estão visíveis na sala virtual. Aquilo que não tiver visível, ele não vai mostrar. Então, só vai aparecer aqui para o estudante as opções aqui, por exemplo, eu tenho conceitos gerais, esse educação à distância e dicas de elaboração. Se você, como professor, deixar oculto algum material, ele não irá aparecer. Então, somente os materiais que você deixar disponíveis é que aparece ali para o estudante. Outra coisa, além dos recursos de arquivos, né, que são mencionados, né, e você viu o roteiro de estudo, se você tiver fórum de discussão na sua sala de aula, ele irá fazer um resumo do que foi discutido até o momento. Então, por exemplo, essa opção aqui, ó, ciência e sociedade. Se eu vier aqui na sala virtual, eu vou ter uma discussão. Então, foram apresentados aqui, por exemplo, 2 tópicos, e eu tenho aqui uma série de discussões que foram apresentadas no fórum. Se eu voltar ali, por exemplo, na opção do segundo tópico, eu também tenho uma discussão que foi apresentada aqui para cada estudante. Porém, se eu vier aqui recurso do Smart Edu, ele vai mostrar para mim, deixa eu só sair aqui e voltar para a sala de aula. Se eu voltar aqui para a sala, eu vou ter o recurso, só que agora ele vai fazer um resumo para mim. E veja lá o que ele faz. Eu tenho um tópico que chama Ciência e Sociedade, e ele fez um resumo das discussões até aquele momento. Eu tenho outro tópico, espinha dorsal da ciência, e eu tenho um resumo específico daquilo.
Então, isso ajuda o estudante, se ele chegar e perceber uma discussão muito longa, ele pode, primeiro, dar uma olhada no que está sendo, né, discutido, o que foi aprimorado, e isso facilita também a intermediação do próprio professor ao verificar se as discussões andaram conforme a temática que foi ali proposta. Tá certo? A partir do próximo período letivo, nós já vamos disponibilizar as salas modelos com esse recurso do Smart Edu já aparecendo ali na opção de bloco. Nesse período letivo, cada professor que tiver interesse, ele vai e segue aqueles passos iniciais para disponibilizar o bloco. Se porventura algum professor não quiser utilizar, é muito simples também, porque você tem como ocultar. Se você usou um determinado período, agora não quer utilizar ele mais, é muito simples. Basta você vir na opção onde está o bloco, deixa eu só voltar para a sala de aula, e você só consegue ver o bloco estando na sala de aula, tá? Eu venho aqui, vou verificar onde está o bloco, e se eu vier aqui nessa opção apagar o bloco, ele vai desaparecer ali para os estudantes e os materiais das salas permanecem o mesmo. Tudo bem? Se porventura você permanecer com alguma dúvida ou quiser um outro esclarecimento, é só entrar em contato com o suporte do campus virtual, pelo nosso sistema de suporte lá no GLPI, ou então em contato por telefone pelo telefone 3829-1909. Tá certo? E até uma outra oportunidade.